Na verdade, por essa decisão que saiu assim 15h34, né, da tarde, às 15h34, o juiz indeferiu o registro de candidatura da Rosana Fraga. Ou seja, pelo que consta dos autos, ele entendeu que ela, como estava à frente do Sindicato Rural de Andradas e permaneceu, pelo menos de fato, à frente do sindicato, e o sindicato recebeu verbas, recursos públicos antes da reforma trabalhista de 2017, ele entendeu na sentença, pelo contexto dos autos, pelas provas, que ela deveria ter se afastado do sindicato de direito e de fato. E ele entendeu que de fato ela não se afastou do sindicato. Por quê? Ela continuou emitindo cheques, ela continuou fazendo entrevistas e se mostrando como presidente do sindicato. E pelo fato de ter recebido, e o sindicato está sendo mantido em grande parte por recursos públicos, é o que consta dos autos, esses recursos públicos anteriores a 2017, a reforma trabalhista, ele entendeu que faltou essa condição para ela, essa desincompatibilização. Então ela estaria inelegível. Por isso ele fez o quê? Ele indeferiu o registro de candidatura dela. Isso não quer dizer que ela não possa continuar concorrendo. Por quê? Porque ela pode entrar com recurso, esse recurso pode ir ao TRE, depois pode inclusive ir ao TSE. Então o que nós temos no dia de hoje é que ele indeferiu, mas o fato de ele ter indeferido não quer dizer que ela não possa recorrer, e mesmo se ela recorrer, ela continua na eleição normalmente, com uma candidatura que a gente chama o quê? Sub júdice, sob apreciação da Justiça Eleitoral no caso. O que acontece é que o TRE nosso de Minas, ele é bem rápido. Nós tivemos já semana passada recurso que foi, mas um processo bem mais simples de Jacutinga, rapidinho ele já dá a decisão. Ele já coloca lá na sessão e decide, então é bastante rápido. Todo o processo de registro de candidatura, ele tem prioridade em relação aos demais processos, entendeu? Então ele vai entrar, o duro é que a gente não sabe a demanda, né? Se a demanda é muito grande, demora-se um pouco mais. A tendência é que o TRE resolva essas questões, decida essas questões de registro de candidatura bem rapidamente, mas nós não sabemos como é que está o montante, a demanda, né, de processos em relação a isso, a esses recursos. Pode chegar até o TSE, tanto que essa questão ela é bastante técnica, bastante jurídica, né? O juiz se ateve mesmo ao que consta dos autos, a parte bem técnica, bem jurídica, analisando, né? Tanto é que não teve uma produção de provas com testemunha, nada disso. São documentos, é o que consta do processo. Ainda que os advogados dela tenham alegado o entendimento de que ela não deveria se desincompatibilizar, o juiz entendeu que deveria se desincompatibilizar. Hoje em dia, a partir da reforma trabalhista, os sindicatos não recebem mais a contribuição sindical obrigatória. Mas antes ela era obrigatória, então ela tinha o caráter de quê? De imposto. Como ela tinha o caráter de imposto, na verdade isso fazia com que a Confederação Nacional de Agricultura recebesse esses recursos que eram de impostos e eram públicos. E esses recursos foram transferidos para o sindicato em períodos anteriores à reforma trabalhista. E o juiz entendeu que isso fez com que esse dinheiro ainda é usado pelo sindicato. Como esse dinheiro era público, né, o que acontece? Quem está à frente de uma entidade de classe como ela, presidente do sindicato, para concorrer às eleições, teria que fazer o quê? Se afastar do sindicato. Esse é o único problema, né? Não se afastou do sindicato de fato, né? Porque é o que aparenta no processo pelas provas, ela continuou à frente do sindicato. Isso fez com que o juiz entendesse pelo indeferimento. Muito embora você pense, mas o sindicato não recebe verbas públicas a partir da reforma trabalhista, o problema é que nesses extratos que constam do processo, tinha dinheiro anterior. E esse dinheiro era público, você entendeu? Não é muito complicado a gente falar, eu acho que dá para entender. Mas aí fica o entendimento dos advogados que podem recorrer, né? A gente tem que expor o que consta dos autos.
E os autos são públicos, né? Qualquer pessoa pode acessar o processo, né? Porque esse processo hoje em dia ele vai estar lá na divulgação do candidato. Quando você entra no tribunal e põe lá, divulga Cande, ele já cai na divulgação pelo TSE. Vai ter toda a foto do candidato, os documentos e o processo. Ali mesmo você acessa normalmente o processo, porque ele é público, tá bom? Por isso é que também a gente leva ao conhecimento, vocês levam ao conhecimento que está acontecendo, que se trata de um processo efetivamente público.